Hoje no Bíblia Comentada, chegamos a Êxodo capítulo 10, um momento tenso e desafiador na narrativa do Êxodo. Estamos diante de um confronto direto entre o Deus de Israel e Faraó, o rei obstinado do Egito, que insiste em endurecer seu coração, mesmo após testemunhar repetidas demonstrações do poder divino. Neste capítulo, vemos as pragas de gafanhotos e trevas, sinais incontestáveis de que o Senhor domina toda a criação, dos céus à terra. Este trecho não é apenas sobre julgamento, mas também sobre a paciência e a justiça de Deus. Cada praga tem um propósito, não apenas para libertar o povo de Israel, mas também para mostrar ao mundo, inclusive aos egípcios, que não há outro Deus além do Senhor. Ao longo da leitura, vamos explorar como essas lições ecoam até hoje, nos fazendo refletir sobre a dureza do nosso próprio coração e o chamado para confiar plenamente em Deus. Prepare-se para mergulhar nessa história repleta de desafios, escolhas e revelações. Vamos entender como esse capítulo, ainda que antigo, traz ensinamentos vivos e práticos para os nossos dias. Que você seja edificado e inspirado ao explorar as riquezas da palavra de Deus. Vamos começar! O capítulo 10 do livro de Êxodo, a partir do versículo 1 até o versículo 11, nos apresenta a continuidade do confronto entre Moisés, enviado de Deus, e Faraó, o rei obstinado do Egito. Aqui Deus dá instruções claras a Moisés, anunciando a 8ª praga, uma infestação de gafanhotos. Logo no início, no versículo 1, lemos que o Senhor falou a Moisés: "Vá ao Faraó, porque endureci o coração dele e o coração dos seus oficiais, para que eu mostre a eles os meus sinais." Essa frase, por si só, já revela muito sobre o propósito divino. O endurecimento do coração de Faraó não é apenas uma consequência da sua resistência natural, mas uma estratégia soberana de Deus para manifestar seu poder e ensinar tanto aos egípcios quanto aos israelitas quem é o Senhor. No versículo 2, Deus vai ainda mais longe e diz: "Para que você conte aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como zombei dos egípcios e como realizei os meus sinais no meio deles, e vocês saberão que eu sou o Senhor." Esse detalhe é poderoso. Deus não está apenas libertando Israel, ele está estabelecendo um legado, uma história que seria contada de geração em geração. Esse princípio de transmitir as obras de Deus aos descendentes é algo que ecoa ao longo de toda a Escritura, como vemos em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, onde Deus ordena que seus mandamentos sejam ensinados aos filhos. Então, Moisés e Arão, obedientes ao chamado, vão até Faraó e entregam a mensagem divina, conforme está no versículo 3. "Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você recusará humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me sirva." Aqui, Deus expõe a verdadeira questão do coração de Faraó: sua arrogância. Ele se recusa a reconhecer a autoridade de Deus e, por isso, está levando o Egito a um desastre cada vez maior. Este é um lembrete poderoso para todos nós. Resistir à vontade de Deus não apenas nos prejudica, mas também impacta negativamente aqueles que estão ao nosso redor. O versículo 4 traz o anúncio específico da praga: "Se você recusar deixar o meu povo ir, amanhã farei vir gafanhotos sobre o seu território." Deus é extremamente preciso em suas advertências. Ele não age sem primeiro alertar. Essa praga de gafanhotos seria devastadora, pois consumiria tudo o que restava no Egito após a praga anterior do granizo. Esse é o ponto em que vemos uma sequência de juízos que vão se intensificando um após o outro, como se Deus estivesse aumentando a pressão para quebrar a resistência de Faraó. Nos versículos 5 e 6, Deus descreve o que esses gafanhotos fariam. "Eles cobrirão a face da terra, de modo que não será possível enxergar o chão. Eles comerão o restante que escapou, o que restou da praga de granizo, e devorarão todas as árvores que crescem no campo. Encherão os seus palácios, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, algo que nem os seus pais, nem os seus antepassados viram, desde o dia em que começaram a existir até o dia de hoje." A descrição é impressionante e deixa claro o grau de destruição que estava prestes a acontecer. É como se Deus estivesse dizendo: "Se você acha que já viu o pior, ainda não viu nada." Essa praga não apenas causaria fome e prejuízo econômico, mas seria um ataque direto ao orgulho egípcio, que se orgulhava de sua agricultura e fertilidade. Ao terminar essa mensagem, Moisés deu meia volta e saiu da presença de Faraó, como nos relata o final do versículo 6.
Aqui, há um toque de solenidade e peso na narrativa. Moisés não está discutindo nem negociando, ele simplesmente transmite a mensagem e se retira. Isso demonstra confiança total na palavra de Deus, algo que devemos buscar em nossas próprias vidas. No versículo 7, vemos algo interessante. Os próprios oficiais de Faraó começam a questioná-lo. Eles dizem: "Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe os homens irem, para que sirvam ao Senhor, o Deus deles. Você ainda não percebe que o Egito está arruinado?" Este é um ponto crucial. A resistência de Faraó não é mais apenas um problema entre ele e Deus. Ela está afetando toda a nação, e até seus conselheiros estão vendo isso. Essa reação dos oficiais nos mostra que o orgulho de um líder pode cegar a ponto de ele colocar em risco o bem-estar de todo o povo. Faraó, então, chama Moisés e Arão de volta, como lemos no versículo 8, e propõe uma negociação. Vão e sirvam ao Senhor, seu Deus. Mas quem são os que irão? Ele ainda está tentando controlar a situação, mostrando que sua rendição não é completa. Ele quer saber exatamente quem sairá do Egito, como se tivesse algum poder de barganha com Deus. Moisés, no versículo 9, responde com clareza: "Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor." Essa resposta é um exemplo de obediência total. Moisés não está disposto a deixar ninguém para trás, porque o chamado de Deus é para todo o povo. Aqui aprendemos que não podemos servir a Deus de forma parcial. Ele exige entrega total. Faraó, no entanto, reage com sarcasmo e ira, conforme vemos no versículo 10. "Que o Senhor esteja com vocês, se eu deixar vocês irem, e também os seus filhos. É claro que vocês estão com más intenções." Ele acusa Moisés de ter segundas intenções, mas na verdade é o próprio Faraó que está preso em sua malícia e desconfiança. Finalmente, no versículo 11, Faraó determina: "De modo nenhum. Somente os homens podem ir e servir ao Senhor, pois é isso o que vocês pediram." Com essa declaração, ele expulsa Moisés e Arão de sua presença. Faraó tenta limitar o escopo da obediência a Deus, mas isso é uma ilusão. Deus não aceita meias medidas, e essa tentativa de controle apenas resultará em mais juízo sobre o Egito. Ao refletirmos sobre esses versículos, percebemos como o coração endurecido de Faraó se torna um exemplo do que acontece quando resistimos à vontade de Deus. A soberania divina é manifesta, e cada praga é uma demonstração de que não há como resistir à vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, vemos a paciência de Deus em advertir repetidamente antes de agir. A partir do versículo 12 até o versículo 20 do capítulo 10 de Êxodo, o texto continua mostrando a progressão da oitava praga, os gafanhotos, e como Deus lida com a obstinação de Faraó. O versículo 12 nos diz que o Senhor falou a Moisés novamente, ordenando: "Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos e cubram a terra do Egito e consumam toda a planta da terra, tudo o que o granizo deixou." Aqui, vemos que o juízo não era apenas uma possibilidade ou uma ameaça, mas uma certeza ordenada diretamente por Deus. É impressionante como o Senhor está no controle absoluto de cada detalhe, desde o momento exato até o alcance da praga. No versículo 13, Moisés, obediente à instrução divina, estende o seu cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor traz os gafanhotos com um vento oriental que sopra durante todo o dia e a noite. Na manhã seguinte, os gafanhotos chegam. Esse detalhe do vento oriental nos lembra de como Deus usa até os elementos naturais para realizar seus propósitos. Ele é Senhor não apenas das pragas, mas também do vento, da terra e de tudo que compõe a criação. O versículo 14 descreve a chegada dos gafanhotos de forma dramática. Vieram gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o território do Egito, em quantidade tão grande como nunca houve antes, nem haverá depois. A narrativa deixa claro que esta não era uma infestação comum. Era algo sem precedentes, um evento único na história, orquestrado pelo poder divino. Esse tipo de descrição enfatiza a magnitude do juízo e nos faz entender que nada no mundo pode se comparar à intervenção direta de Deus. O versículo 15 continua descrevendo a devastação. Eles cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra escureceu. E devoraram toda a planta da terra e todo o fruto das árvores que o granizo tinha deixado. Não sobrou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Esse versículo pinta uma imagem aterrorizante.
A terra escureceu por causa da densidade dos gafanhotos, e a destruição foi completa. O Egito, que se orgulhava de sua fertilidade e prosperidade, foi reduzido a um deserto. Isso nos lembra de como as coisas que valorizamos ou idolatramos podem ser tiradas de nós num instante, se Deus assim desejar. Então, no versículo 16, vemos Faraó ceder temporariamente à pressão. Então o Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e disse: "Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês." Esse momento de aparente arrependimento é significativo, mas como veremos mais adiante, é superficial. Ele reconhece o pecado, mas apenas porque sente o peso do juízo. Quantas vezes em nossas vidas também nos voltamos para Deus apenas por causa das consequências de nossos erros, sem um arrependimento genuíno? No versículo 17, Faraó suplica: "Agora perdoem o meu pecado mais esta vez e orem ao Senhor seu Deus, para que tire de mim esta morte." Ele chama os gafanhotos de esta morte, porque a destruição que eles causaram ameaçava a sobrevivência do Egito. O pedido de Faraó revela a gravidade da situação, mas também mostra que ele ainda não compreendeu plenamente quem é Deus. Ele pede que Moisés e Arão intercedam, mas continua tratando o Senhor como seu Deus, em vez de reconhecer a soberania de Deus sobre toda a terra, inclusive sobre ele. O versículo 18 registra que Moisés mais uma vez intercede pelo Egito. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. É notável a paciência de Moisés, que continua intercedendo mesmo diante da teimosia constante de Faraó. Isso nos ensina algo sobre o papel do líder espiritual. Ele é chamado a interceder, mesmo por aqueles que resistem ou rejeitam a Deus. No versículo 19, vemos a resposta imediata de Deus. E o Senhor fez soprar um vento fortíssimo do ocidente, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Esse ato de Deus é tão milagroso quanto a vinda dos gafanhotos. Assim como ele os trouxe, ele os remove. O vento do ocidente que lança os gafanhotos no Mar Vermelho nos mostra que Deus tem poder absoluto para reverter as situações, mas também que ele não faz isso sem propósito. Ao lançar os gafanhotos no mar, Deus elimina completamente o sinal do juízo, deixando claro que ele está no controle tanto do juízo quanto da misericórdia. Porém, no versículo 20, o padrão se repete. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e este não deixou os filhos de Israel irem. Essa frase soa familiar e ao mesmo tempo frustrante. Mais uma vez, o coração de Faraó é endurecido, não apenas pela sua própria arrogância, mas também como parte do plano divino. Deus estava usando a teimosia de Faraó para demonstrar sua glória de maneira ainda mais grandiosa. Isso nos ensina que, mesmo quando não entendemos por que certas coisas parecem se repetir ou não mudar, Deus está trabalhando para cumprir seus propósitos. A narrativa desses versículos nos desafia a refletir sobre a soberania de Deus e nossa própria resposta à sua vontade. Será que somos como Faraó, resistindo até o limite, ou estamos prontos para nos render completamente à autoridade de Deus? O texto nos mostra que, em última análise, a resistência ao Senhor não apenas prolonga o sofrimento, mas também evidencia o quão necessário é reconhecer sua soberania e nos submeter a Ele com um coração verdadeiramente humilde. Do versículo 21 ao 29, chegamos à nona praga enviada por Deus sobre o Egito, a escuridão. Essa praga, como as anteriores, não é apenas um evento natural, mas um ato sobrenatural que desafia diretamente as crenças religiosas e a soberba do Faraó e de seu povo. O texto começa no versículo 21 com o Senhor ordenando a Moisés: "Estenda a mão para o céu, e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar." Aqui, vemos a precisão da ação divina. Deus não apenas trouxe escuridão, mas uma escuridão tão densa que poderia ser sentida. Isso destaca o poder absoluto de Deus sobre todos os aspectos da criação, inclusive a luz, que é essencial para a vida. O versículo 22 nos conta que Moisés obedeceu prontamente. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Esses 3 dias de trevas são emblemáticos. No mundo antigo, a luz era associada à vida, e a ausência dela, à morte e ao caos. O Egito, em particular, venerava o deus Ra, o deus do sol, que simbolizava a ordem e a vitalidade da nação. Quando Deus traz essas trevas, ele está mostrando que nem mesmo Ra pode resistir à sua autoridade. A praga era um golpe direto contra o coração da religião egípcia, deixando claro que o Senhor é o único Deus verdadeiro.
No versículo 23, lemos sobre o impacto dessa escuridão. Ninguém viu o seu próximo, nem ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz onde habitavam. Esse contraste é significativo. Enquanto o Egito estava mergulhado em trevas impenetráveis, o povo de Deus desfrutava de luz em suas habitações. Isso nos lembra de como Deus cuida dos seus, mesmo em meio ao juízo. A luz dos israelitas não era apenas física, ela simbolizava a presença de Deus com eles, uma mensagem de esperança e proteção. O impacto dessa praga parece ter abalado Faraó, como vemos no versículo 24. Então o Faraó chamou Moisés e disse: "Vão e sirvam ao Senhor. Só fiquem os rebanhos e o gado. As crianças também podem ir com vocês." Aqui, Faraó tenta fazer mais uma concessão parcial, permitindo que o povo vá, mas impondo condições. Ele ainda quer manter algum controle sobre os israelitas, provavelmente como uma garantia de que eles retornariam. Isso revela que seu coração ainda estava endurecido, incapaz de se render completamente à vontade de Deus. No entanto, no versículo 25, Moisés responde de forma firme e clara: "Também você nos dará sacrifícios e holocaustos para que os ofereçamos ao Senhor nosso Deus." Moisés está reafirmando que não é Faraó quem dita as condições do culto a Deus. O serviço ao Senhor deve ser completo e sem limitações. Essa resposta é uma lição importante sobre como devemos nos aproximar de Deus, com entrega total, sem reservar partes de nossas vidas. No versículo 26, Moisés continua: "Também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará para trás, porque deles temos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá." Essa declaração é poderosa. Moisés enfatiza que tudo pertence a Deus e deve ser levado em obediência. Ele reconhece que o culto a Deus envolve toda a vida e não apenas uma parte dela. Não podemos oferecer a Deus algo incompleto ou fragmentado. No versículo 27, a reação de Faraó é previsível. O Senhor endureceu o coração do Faraó e este não quis deixá-los ir. Mais uma vez, vemos que o orgulho de Faraó o impede de ceder completamente. Ele está preso em sua própria resistência, mesmo diante de evidências esmagadoras do poder de Deus. Esse endurecimento, porém, é parte do plano divino, como já vimos anteriormente. Deus está usando a teimosia de Faraó para demonstrar sua glória de forma ainda mais evidente. O versículo 28 mostra a frustração de Faraó chegando ao ápice. Então o Faraó disse a Moisés: "Saia da minha presença. E tenha cuidado, nunca mais veja o meu rosto, porque no dia em que você vir o meu rosto, você morrerá." Essa ameaça é uma tentativa de afirmar poder e autoridade, mas sabemos que ela é vazia diante do Deus soberano que Moisés serve. É irônico que Faraó, que já estava praticamente derrotado, ainda tentasse intimidar Moisés. No versículo 29, Moisés responde de forma tranquila e resoluta: "Você disse bem, nunca mais verei o seu rosto." Essas palavras não são apenas uma resposta à ameaça de Faraó, mas também um prenúncio do que está por vir. Moisés sabe que a libertação do povo de Deus está muito próxima e que Faraó está prestes a enfrentar o juízo definitivo. Esse trecho é marcado pelo contraste entre a escuridão que domina o Egito e a luz que habita entre o povo de Deus. Ele nos ensina que, enquanto os juízos de Deus trazem caos e desespero para aqueles que resistem à sua vontade, ele oferece luz e direção àqueles que lhe obedecem. Mais do que isso, vemos que Deus exige obediência plena e que não aceita negociações ou meias medidas quando se trata de adoração. A pergunta que fica para nós é: estamos dispostos a andar na luz e a nos render completamente ao Senhor? Ou insistimos em manter partes de nossas vidas sob o controle de nosso próprio faraó interior? Concluindo o capítulo 10 do livro de Êxodo, entramos na preparação para o clímax do conflito entre Deus e Faraó. A narrativa se intensifica com a progressão das pragas, revelando o propósito soberano de Deus e a resistência obstinada de Faraó, que continua sendo um exemplo vivo das consequências de um coração endurecido diante do chamado divino. Após Moisés declarar que nunca mais veria o rosto de Faraó, o cenário aponta para o fim iminente dessa batalha. O endurecimento do coração de Faraó é novamente enfatizado como parte do plano de Deus para demonstrar sua supremacia, tanto para os egípcios quanto para os israelitas. Ao longo desse capítulo, vemos que Deus não apenas julga a desobediência, mas também prepara seu povo para a libertação, um tema que será plenamente realizado nos eventos que virão.
As pragas das trevas e dos gafanhotos não foram apenas manifestações do poder divino, mas também ataques diretos às divindades egípcias, como Ra, o deus do sol, e Osíris, associado à fertilidade e à colheita. Esse confronto direto entre o Senhor e os falsos deuses do Egito mostra que Deus não compartilha sua glória com ninguém. Ele é o único verdadeiro Deus, e sua vontade é irresistível. Por outro lado, a luz que permaneceu entre os filhos de Israel durante os 3 dias de escuridão nos lembra que Deus cuida de seu povo mesmo em meio ao caos. Ele não apenas os preserva fisicamente, mas também reafirma sua promessa de libertação. Esse contraste entre a luz e as trevas tem um simbolismo profundo que atravessa toda a Escritura, culminando em Jesus Cristo, que é descrito como a luz do mundo em João capítulo 8, versículo 12. O capítulo termina com a tensão no ápice. Faraó, furioso e frustrado, ameaça Moisés, dizendo que nunca mais deseja vê-lo e que se isso acontecer, ele morrerá. Moisés, confiante na autoridade divina, aceita a declaração, mas com uma certeza silenciosa de que o próximo passo será o juízo final sobre o Egito. Essa confiança de Moisés não vem de si mesmo, mas da convicção de que Deus é fiel às suas promessas e poderoso para cumprir sua palavra. Ao longo do capítulo, somos confrontados com 2 escolhas: resistir à vontade de Deus, como Faraó, ou confiar e obedecer como Moisés. O endurecimento do coração de Faraó é um lembrete solene de que a resistência contínua à graça de Deus pode levar à ruína, enquanto a obediência traz libertação e vida. A questão central para nós, como leitores, é: estamos dispostos a nos submeter ao Senhor completamente, reconhecendo sua soberania, ou estamos presos a um orgulho que nos impede de experimentar a plenitude de sua libertação? Com esse encerramento, o cenário está pronto para a última e mais devastadora das pragas, a morte dos primogênitos, que finalmente levará à libertação do povo de Israel. A história de Êxodo nos ensina sobre a fidelidade de Deus, o perigo da obstinação humana e a necessidade de confiar em Deus mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É um convite para que nós também, como o povo de Israel, sigamos a luz divina que nos conduz para a verdadeira liberdade. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.